Bem-vindos ao Dragão Autêntico, primeiro vídeo do ano 2017. Aproveitamos para desejar boas entradas a todos os nossos ouvintes e a toda a nossa comunidade. Um bom ano para a nação portista. Exatamente. Este vídeo é um vídeo um bocadinho diferente. Vai ser uma reflexão de 2016, deste período da época, relativamente a esta temporada, naturalmente, onde vamos fazer um balanço do que tem sido do futebol clube, este Futebol Clube do Porto e o seu percurso nesta época até este momento, apresentando aqui algumas estatísticas, curiosidades e fazendo também uma análise ao processo de jogo e aos momentos chaves da época até ao momento. Dragão 27, não sei se queres começar tu com se calhar aqui uma análise um pouco tática. Da questão tática. Houve de facto aqui um percurso um bocadinho zigue-zagueante da equipa técnica e do próprio futebol do Futebol Clube do Porto. Começamos na pré-época, construiu-se digamos, uma equipa, um formato de jogo, um estilo de jogo que de alguma maneira depois foi alterado, até pela circunstância de fechar a época das aquisições, mas fechar o mercado. Isso levou a que houvesse de facto outros jogadores que surgiram e se calhar foram um bocadinho mais ao encontro daquilo que é o modelo com o qual se identifica mais o Nuno Espírito Santo. Sim, nomeadamente a chegada do Oliver e do Diogo Jota. E do Diogo Jota, exatamente. E isso de alguma forma acabou por, de alguma maneira, e nós acabamos até por refletir isso em algumas análises, atraiçoar um pouco aquilo que foi a pré-época, porque a pré-época parece que ia num determinado sentido, até num modelo de futebol um futebol mais rendilhado, mais de posse, mais no modelo que é um bocadinho mais o ADN do Porto, do 4-4-3. 4-3-3. 4-3-3, peço desculpa, fizeste bem a retificar. E depois abandonou-se um bocadinho esse modelo e hoje está-se no modelo em que se está, que é quase um 4-1-3-2, sim, ou um 4-4-2, mas mais um 4-1-3-2. Evidentemente que o Nuno não põe a ênfase no modelo, ou melhor, não põe a ênfase no sistema, põe mais a ênfase numa ideia de jogo. A tal ideia em que o adversário é submetido a estar nos seus últimos 30 metros, o Futebol do Porto faz uma pressão constante, uma pressão muito, muito intensa e no meio campo do adversário, mas isso nem sempre, digamos, a realidade dos jogos tem ido ao encontro desta ideia. Muitas vezes até essa ideia é atraiçoada e tem, digamos, tem-se visto algumas fragilidades nessa ideia, na concretização dessa ideia, nomeadamente um meio-campo que fica um bocadinho despovoado, um meio-campo mais vulnerável, uma equipa adversária bem organizada e que povoa bem o meio-campo, põe em sérias dificuldades o Futebol do Porto, sobretudo se é uma equipa até mais defensiva, e o Futebol do Porto, por outro lado, tem que estar, de facto, os seus jogadores têm que estar a render o máximo, nomeadamente dois jogadores que são fulcrais neste momento no meio campo do Porto, que é o Danilo e o Oliver. Tem que estar ao seu melhor nível. O Danilo tem que ser um verdadeiro polvo, para usar uma expressão que se aplicava ao Fernando, não é? E o Oliver tem que, de facto, fazer com um acerto máximo, digamos, o pautar do jogo do Futebol do Porto. Sim. Mas antes de chegarmos a este momento, eu creio que o Porto, de facto, começou logo muito bem a época, conseguindo o importante apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões, tendo eliminado a poderosa Roma. E creio que desde aqui o Nuno Espírito Santo quis montar a equipa de trás para a frente. E eu queria começar por tocar neste ponto, que antes dessa evolução tática, acho que começou com esta ideia e essa ideia ainda até hoje se manteve, que começou logo a apostar numa defesa muito sólida, constituída aqui por 6, 7 jogadores que são pilares mestres deste Porto, ainda hoje, mesmo depois dessa variação tática. O Casillas, que está mais consistente do que nunca e está finalmente a atingir a estabilidade e uma serenidade que não conseguiu no primeiro ano e que todos desejamos e todos esperamos. Depois o Maxi Pereira e o Layun, que foram alternando aqui, uns estando lesionados, outros em melhor forma, portanto foram alternando aqui o lado direito da defesa, que apesar de terem características diferentes, são jogadores com muita raça e que têm disputado muito bem esta posição. Depois o Filipe e o Marcano, que são, acho eu, a surpresa e aqui uma grande aposta do Nuno Espírito Santo. Eles estão incríveis, eles são verdadeiros centrais à Porto, aqueles centrais à Porto do antigamente,
têm uma atitude brilhante e uma consistência incrível, sabem se revezar muito bem, complementam-se também muito bem e raramente perdem uma bola dividida, têm saltos com um timing perfeito, funciona muito bem esta dupla, é uma dupla que está aqui muito bem trabalhada e desde a pré-época o Nuno apostou nesta dupla. E quando um falha, o outro imediatamente está ali a colmatar a falha. Exatamente. São os dois muito bem oleados, muito bem sintonizados. Exatamente. Depois o Alex Telles também é um reforço deste ano, que tem o lado esquerdo da defesa garantido. É um jogador que está a fazer uma boa época, mas eu creio que ainda pode dar muito mais, sobretudo a nível ofensivo. Acho que lhe falta ainda um bocadinho de confiança e um bocadinho de fulgor físico. E depois, de facto, temos o Danilo, que é o nosso pivô defensivo, que faz tudo e mais alguma coisa. É um jogador que nós mais à frente também já vamos destacar, porque faz parte aqui de uma das estatísticas, mas faz parte desta base defensiva que o Nuno montou e muito bem desde o início. Mas de facto daqui para a frente, aí eu também partilho da tua opinião, muita coisa mudou, não é? O sistema mudou e isso também creio que foi trazendo uma instabilidade de resultados ao Futebol Clube do Porto. E no campeonato o Porto vacilou algumas vezes a mais, demonstrando uma irregularidade proibitiva para quem quer ser campeão. Isto também se espelhou na Liga dos Campeões, onde num grupo super acessível teoricamente e na prática creio que também, apesar do Copenhaga ter constituído ali alguma surpresa, pelo menos pessoalmente creio que apresentava mais qualidade do que eu esperava. Mas o Porto só conseguiu o apuramento na última jornada, não é? A Taça de Portugal também já fomos infelizmente eliminados por penaltis e temos a Taça da Liga completamente comprometida, onde nenhuma vitória no próximo jogo pode chegar para apurar o Porto, não é? Sim. Portanto, e com esta irregularidade eu começo a introduzir uma das estatísticas, que é a percentagem de vitórias. O Porto tem apenas 56% de vitórias nesta época. É um número que fica muito aquém do que é desejável e do que uma equipa que luta por títulos e por vencê-los pretende, não é? Obviamente que temos o campeonato em aberto, apesar de também já não dependermos de nós, e também deste fator que eu acho que tem que acompanhar toda esta análise e toda esta reflexão, que é não nos podemos esquecer da arbitragem, que tem tido uma influência gritante e que tem prejudicado, e de que maneira, o Futebol Clube do Porto em inúmeros jogos do campeonato, da Taça de Portugal. Fomos escandalosamente roubados, não é? Onde todos os critérios de jogo não dependem da lei, mas sim ser ou não do Porto. Exatamente. Portanto, a lei aqui não se aplica-se sim a beneficiar apenas a equipa que defronta ao Porto, e tem sido em demasiados jogos e algo demasiadamente grave que o Porto não pode branquear. E este ano o Porto está mais forte e dá respostas mais capazes em campo, e isso assusta de facto muita gente. Por isso é de esperar que esta vergonha também continue, mas acho que toda a gente espera que não, mas eu acredito que esta vergonha vai continuar. Relativamente, se me permites também só aqui uma notinha relativamente ao plantel. Eu acho que de facto o plantel do Futebol Clube do Porto é, na minha perspectiva, um dos plantéis mais ricos e mais diversificados que o Futebol Clube do Porto tem tido nas últimas épocas, eu diria até na última década. O Futebol Clube do Porto tem de facto um guarda-redes que nos deu algumas dúvidas inicialmente, mas que de facto está a ganhar muita confiança, e vê-se que para além de ser um grande guarda-redes, um grande jogador, é também um grande homem. Sim, e uma pessoa que de facto tem um nível ético acima da média, e portanto é uma pessoa que também sabe fazer balneário, que é o Casilhas, mas que também está muito bem secundado por um suplente, que é o José Sá, que é um guarda-redes muito promissor, um grande guarda-redes. Temos também o Godinho, temos também o João Costa, que é um jovem ainda que se está a fazer, e de facto em todos os setores estamos muito bem. Temos 2 jogadores por posição, mais ou menos, eventualmente o lateral esquerdo. Sim. Não temos 2 jogadores, mas temos também o Inácio que veio, temos também um Rafa Soares que está emprestado. Sim, eu se calhar também deixava isso um bocadinho à análise até do que pode ser o mercado do Porto mais para a frente. Ok, podemos falar disso. Mas é importante também tocar nesta questão do plantel, sobretudo para chegar aonde, e é aqui que eu quero chegar, ao meio campo do Futebol Clube do Porto, que é, do meu ponto de vista, o setor onde há mais
mais trunfos na equipa. Sim, mais opções. Mais opções. É inacreditável. Nós podemos dizer isto e que é raríssimo isso acontecer. Até às vezes na seleção nacional não acontece isso. Nós temos praticamente 3-10. 3 jogadores para a posição 10. Sim. Temos o João Carlos Teixeira, temos o Oliver, temos também o Otávio. E, portanto, são 3 jogadores fantásticos. Ainda temos outros jogadores também 10 que estão na equipa B e estão emprestados. Temos também magníficos jogadores na posição 8. Temos um Sérgio Oliveira que infelizmente não tem sido utilizado. Vamos ver se com o decorrer da época também vai ser chamado. Temos o André. Temos o Herrera que, embora muito errático e muito inconstante. Temos também o próprio Evandro. Temos ainda um jovem que vai ser um jogador notável, fantástico, que é o Francisco Ramos, que está na equipa B. Portanto, temos depois também um trinco de eleição, que é o Danilo, e temos um outro jogador que também pivô defensivo, o Ruben Neves, mas temos também um Mikel emprestado, um Mikel Agu, temos também o Tomás na equipa B, temos o Osmar Gouveia também na equipa B. Portanto, temos muitos jogadores e a riqueza do qualquer grande equipa. Qualquer equipa que disputa títulos, que almeja ganhar, vencer, tem que ter um meio-campo muito bom, porque de facto o meio-campo é a base de qualquer equipa. Naturalmente que o Nuno foi muito consistente na construção da equipa, começou por trás, começou pela defesa. Temos um meio-campo, mas onde eu quero chegar é potenciar mais esse meio-campo. Claro, e acabamos por, de tantas pedras preciosas, digamos assim, de tantos diamantes que temos praticamente só 2 a jogar. E, portanto, isso dá-nos alguma fragilidade. Evidentemente que o modelo do Nuno Espírito Santo é que os alas também venham para o meio, também corrijam insuficiências do meio campo, também disputem defensivamente os lances, sim. Os laterais também deixam e funcionem quase como alas e como pontas. Certo. Mas o plantel estava muito construído por um 4-3-3, não é? Exatamente. E agora acaba por lá está, por haver médios com muita qualidade, como disseste, que estão no plantel e alguns nem estão na equipa B e emprestados, mas que não terão certamente assim tantas oportunidades para jogar neste sistema tático. Isso é um facto, não é? E de alguma maneira o sistema que o Nuno está a utilizar acaba por ser um sistema mais de risco e que leva a que os jogadores, para que correspondam nesse sistema, têm que estar num apuro enorme, quer dizer, têm que estar a dar o seu máximo. Sim. Não pode haver quase falhas. Tem de estar ferro, tem de ser de mais. No meu ponto de vista, esse sistema tático tem que sofrer também algumas alterações e alguns ajustes quando se defrontam grandes equipas, por exemplo, do nível europeu. Exatamente. Não se pode correr os riscos. Com uma Juventus que povoa também o meio campo. Exatamente. E a defesa será complicado. Mas jogar apenas com 2 médios. O Nuno também será um treinador suficientemente versátil para também fazer essas leituras, espero eu. Sim, eu acredito que sim. Outra característica que vamos aqui apresentar, que faz muito parte também marca muito o que tem sido o Futebol Clube do Porto este ano, é apresentar a média de espectadores no Dragão, que é uma média que conta com um número de 34.663 espectadores, portanto, somando todos os jogos, todas as competições no Estádio Dragão, que é um número considerável, e onde se nota o apoio dos adeptos na nossa fortaleza, que é o Dragão. E esta fortaleza, de facto, tem sido o espelho muito do Porto desta temporada, porque, de facto, o Porto em casa tem sido uma equipa e fora, creio que tem sido uma equipa menos capaz, mas é importante ainda assim que esta fortaleza continue e esperemos que este número aumente ainda mais, mas creio que o Porto também precisa aqui de subir 1 ou 2 degraus de qualidade para conseguir ser esta equipa forte no Dragão e também sê-la fora de casa. Fora de casa, exatamente. Outras estatísticas agora mais individuais que acabam também por realçar os jogadores-chave do Porto até esta altura. O primeiro a primeira característica vai ser o máximo goleador que nós temos, que é o André Silva, que conta com 15 golos apontados até ao momento, isto em todas as competições. É de facto uma das figuras do Porto até ao momento, é um jovem ainda a formar-se e está a evoluir, e acreditamos que todo o seu potencial ainda vai despontar, ainda vai ser mais notório. Só mesmo uma nota muito breve, se me permites, que é a seguinte: o André Silva indiscutivelmente já é um craque, já é um grande jogador, mas
curiosamente, na minha perspectiva, nós, se há um ponto a melhorar, e se calhar vamos falar também quando estivermos a falar nesta época também em que o mercado está novamente aberto, eventualmente será na posição de goleador. Exatamente, exatamente. Mas de facto, por isso mesmo, é um jogador que se falha ao Porto, então é que o nosso perigo e as nossas probabilidades de marcar golo baixam ainda mais, baixam drasticamente, porque é um jogador que de facto apareceu este ano já como titular e muito bem, é um jogador com muita qualidade. Outra característica que nós também vamos apresentar é o jogador mais eficaz. Este número, em números absolutos, o jogador mais eficaz no Futebol Clube do Porto, isto é, relação golos por jogo, é o Rui Pedro. O Rui Pedro tem 0,82 golos por jogo, não é? Tendo em conta o tempo que ele jogou. Mas, contudo, é um jogador que tem muitos poucos minutos e praticamente não pode ser contabilizado para isto. É um bocado injusto comparativamente com os outros, mas não deixa de ser importante até por também fazendo aqui passar por esse momento, porque marcou um golo fundamental contra o Braga, que acabou com a seca de jogos de empates a 0, não é? E o outro jogador a seguir, que de facto já conta com outros minutos e para ser tido mais em conta, é naturalmente o André Silva, porque ele tem uma relação de 0,59 golos por 90 minutos, não é? Por jogo, portanto tem a cada 2 jogos e mais alguma coisa marca um golo. É um jogador que está com muita eficácia e está a aparecer muito bem. Agora aqui o melhor guarda-redes, aqui também é um pouco injusto, porque de facto o José Sá acaba por ser, em função do tempo, o guarda-redes menos batido, que tem 0,21 golos sofridos por jogo, mas novamente é um caso injusto, e o Casillas, que é o guarda-redes habitualmente titular, tem 0,46 golos sofridos por jogo, portanto nem a cada 2 jogos o Casillas sofre um golo. Isto também demonstra muito da consistência defensiva, da tal serenidade de que temos falado do Casillas. O nosso jogador com mais assistências é o Otávio, que conta com 5 assistências, o que demonstra também da importância deste jogador. Assistências para golo, naturalmente. O que demonstra também da importância deste jogador nesta primeira parte da época. Jogador que acabou por se lesionar recentemente e dar lugar ao Brahimi, que também tem estado muito bem e foi um bom reforço. Mas agora regressando e com o ingresso do Brahimi na CAN, que creio que hoje se oficializou, vai certamente ser um jogador novamente importante. O Otávio foi também o homem que aqui o Dragão Autêntico considerou mais vezes o MVP do jogo, o melhor jogador em campo, por 6 vezes considerámos-lo o melhor jogador em campo, o que revela uma vez mais a influência deste jogador, que foi até um bocadinho, pode-se dizer, a surpresa do arranque da época, do arranque da temporada, não é? Sim. Foi um jogador também com muita influência. Outro jogador, e estas estatísticas acabam por espelhar e por premiar os melhores do Porto até ao momento, o jogador com mais minutos é o Marcano. O Marcano conta com 2.497 minutos e é também o jogador com mais jogos, que são 26 participações, o que diz muito da importância de um jogador que era considerado por muitos adeptos e simpatizantes do Porto um patinho feio, e este ano está a demonstrar uma consistência de jogo que nunca vimos, e é neste momento também o capitão quando não joga o Herrera. Eu ia dizer, não é por acaso também lhe dar uma abraçadeira. Exatamente, há um jogador que até está a marcar golos agora. Está a ser um jogador a Porto. Está a ser um jogador a Porto. É um senhor e está muito bem, está imperial. E agora deixar aqui uma última nota, não é uma estatística, mas para nós o Danilo é o jogador que elegemos como o mais influente até ao momento, porque o Danilo é um jogador verdadeiramente a Porto, porque disputa cada bola como se não houvesse amanhã, cada lance é um lance de vida ou de morte, é um monstro no bom sentido, sem em ser campo. Violento, é um jogador até muito correto. Exatamente, que tem pouquíssimos amarelos, preenche o campo todo, o que dá um equilíbrio fantástico à equipa e colmata, e tem colmatado sobretudo, muitas falhas de jogo da equipa ao nível do meio campo. E se todos os jogadores tivessem a sua atitude, a sua disponibilidade física, o seu querer, o Porto ganharia ainda mais jogos, mesmo com o prejuízo da arbitragem. Aqui não tenho a menor dúvida. Fazendo aqui por último, para acabar de facto aqui uma análise ao que pode ser este mercado. Eu creio que indo setor a setor, de facto, o guarda-redes, como disseste, estamos muito bem servidos, mesmo na equipa B. Importante para mim, possivelmente, ir contratar um central ao nível do Felipe,
caso o Marcano ou ele se lesionem. Em que sentido? Nós temos o Boli, que acho que está uns furos abaixo, também devido à sua falta de ritmo da dupla de centrais habitualmente titular, e o Shidozi é ainda um jogador com pouca experiência, apesar do ano passado ter feito alguns jogos pelo Porto e jogar com regularidade na equipa B, mas os centrais do Porto devem ter muita experiência e devem ser jogadores feitos neste momento. Eu creio que se falha o Filipe ou o Marcano, a consistência do Porto vai um bocadinho por água abaixo. Laterais, efetivamente, só temos 3 na equipa A. Ou se aposta no Inácio, como tu disseste, e concordo, que até fez uma boa contribuição no jogo que jogou no Futebol Clube do Porto Belenenses para a Taça da Liga, e me pareceu um lateral capaz, combativo. Consistente até. Exatamente. Ou então o Porto também deveria pensar aqui em reforçar-se neste sentido, mas de facto, aqui o principal erro até remota ao início da temporada, ao termos dispensado os jogadores fantásticos como o Rafa Soares ou como o Vítor Garcia, que estão ambos a fazer excelentes temporadas no Rio Ave e no Nacional da Madeira, né? E depois aqui, creio que estamos todos de acordo quanto a contratar um avançado mais móvel como o André Silva, não é? E sobretudo um goleador feito. Exatamente. Um jogador mais experiente. Um jogador mais experiente. Eu acho que tem faltado um bocadinho isso ao Futebol Clube do Porto e ao ataque do Porto, porque de facto o nível exibicional do André Silva tem sido excelente, mas o André Silva também tem algumas oscilações próprias de um jogador que está em crescimento. Exatamente, faz e o Porto por vezes precisa de um Falcão, precisa de um Lisandro Lopes, precisa de um Jackson, de um Hulk, enfim, não é o ponta de lança, mas um jogador também de outra natureza, exatamente. De outras características. Sim, é um goleador com créditos mais consumados, não é? Era fundamental para o Porto ser mais capaz, mais incisivo e mais frio na hora de finalizar, não é? O futuro está garantido com o André Silva e o Rui Pedro. O Rui Pedro sem dúvida, um grande avançado. O de Poatre para jogos mais de chuveirinho também vai ser importante, mas falta um bom goleador, um avançado mais móvel, na nossa opinião. Depois aqui outras curiosidades. O Kelvin, que hoje já se apresentou no treino aos adeptos. E saudamos o seu regresso. Saudamos o seu regresso, porque é um jogador que, na nossa opinião, nunca deveria ter até saído da equipa, devido ao seu talento. Pode vir a ser muito interessante nesta fase da época, sobretudo novamente com a ausência do Brahimi na CAN, e pode dar um contributo de imprevisibilidade grandes e acrescentar magia ao jogo do Porto. E já agora, se me permites, relativamente ao Kelvin, ao contrário do que muita gente diz que o Kelvin fez aqueles golos ou aquele golo contra o Benfica, ele não fez só aquele golo contra o Benfica, claro. Fez um imediatamente anterior contra o Braga, ou 2 que foi decisivo, mas não só pelos golos. Mesmo que não fizesse os golos. Mesmo que não fizesse os golos. É um jogador desequilibrador, é um jogador de grande nível, e foi sempre um jogador de grande nível. Nunca jogou mal, nunca vi o Kelvin jogar mal. Claro. E por último, aqui uma nota pessoal, gostava de ver com mais minutos e mais importância no jogo do Porto o André a colmatar, sobretudo. Acho que é um jogador que pode ser chave e pode ser um bom reforço de inverno, entre aspas, para dar equilíbrio e intensidade ao meio campo do Porto, que por vezes adormece, por vezes encontra-se em inferioridade numérica. O João Teixeira, que tem ganho algum espaço e alguns minutos. E o Sérgio Oliveira, que ainda hoje neste treino aberto foi possível ver a sua grande qualidade de passe e de visão do jogo. É um jogador incrível, que se quiser jogar e se tiver vontade e se aplicar nos treinos, eu não vejo porque não possa ser praticamente até titular desta equipa do Porto. É um jogador com muito talento. Não sei se tens mais alguma. A única coisa que eu tenho a dizer é que de facto temos plantel, temos jogadores de grande qualidade, eventualmente um reforço no ataque seria importante, temos uma boa equipa técnica e temos um apoio do público que de facto este ano sentiu que é preciso mesmo apoiar e estar com a equipa, porque também está a receber bons sinais da equipa, sobretudo da equipa técnica. Claro. Nota coisas a melhorar, de facto: regularidade exibicional, regularidade nas vitórias, imperioso, senão ganhar uma série de vitórias maior, não é? Portanto, o Porto tem, até o momento, acho que o recorde é 5 vitórias consecutivas, não pode ser, tem que conseguir o dobro, o triplo até das vitórias consecutivas, para realmente ser mais consistente e conseguir ir mais longe, tanto no campeonato como nas outras competições, que desejamos que o Porto as vença todas, como é natural, mas sobretudo no campeonato. O campeonato é feito de regularidade e o Porto não tem conseguido, e por isso está também 4 pontos atrás, mas também por outros fatores externos que o Porto também tem de saber superar, tem de saber combater e de saber superar isso e ser verdadeiramente, como ainda hoje o Nuno Espírito Santo disse muito
muito bem, contra tudo e contra todos, mas sentir isso, e não pode ser só dizer e depois dar-se... E sentir isso do princípio ao fim dos jogos, não é? Exatamente, Durante todo o tempo. e não fazer como neste jogo feirense, que se fez isso 51 minutos, marcámos e depois acabou contra tudo e contra todos, e o Porto relaxou, e isso obviamente não pode fazer porque a margem é zero, 56% de vitórias não dá para nada. Nós temos estatísticas de outros anos menos conseguidos que mesmo assim têm uma percentagem muito maior, e o Porto tem de conseguir atingir essa tão esperada série grande de vitórias. A esperança é grande, os Dragões, a nação portista está com a sua equipa e, portanto, às vitórias. Pronto, somos Porto, Dragão Autêntico termina assim esta reflexão. Espero que tenham gostado. Deixem-nos sugestões. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal, é importante. Estamos quase a atingir os 100 subscritores. Sigam-nos também no Facebook. Não se esqueçam de pôr like e seguir para não perderem vídeos como este, todas as novidades que o Dragão Autêntico vos vai proporcionando. Obrigado mais uma vez por nos terem ouvido e um bom ano a todos. Bom ano a todos.